adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção da onde o meu Deus me tirou. Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção da onde o meu Deus me tirou. Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não tenha inveja, vai pro monte orar. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não tenha inveja, vai pro monte orar, pois aquele que me usa tem poder pra te usar. No mundo era funk, era pagode, era axé. Você dançava na ponta do pé, e hoje convertido você vem. Boa noite, Leandro. Paz do Senhor. Começo a dar lugar. No mundo era funk, era pagode, era axé. Olha, você dançava na boca do pé, e hoje convertido você vem me criticar. Quando na igreja eu começo a dar lugar, o que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entrar no manto, deixar Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o meu jeito de adorar. Entrar no manto, deixa Deus te usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no manto aí, meu. Entra no manto, deixa Deus te usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no manto, deixa Deus te usar. Aleluia. Se o meu jeito de adorar Te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. não julgue. Não sabe nem o terço da minha história, não tem noção Rita. onde o meu Deus me tirou. Se o meu Saudade, amor. Boa noite. não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem um terço da minha história. Não sabe. Não vem lembrar do meu passado, Volta. Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclamar com Deus. Não tenha Cleide, boa noite. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar antes de eu começar, tá? A hora que eu começar, aí eu não vou responder, porque senão eu vou perder o foco aqui. Aí nós vamos orar, tá? E agora pode falar. Pode dançar. Pode glorificar. Porque a hora que acabar o louvor, aí eu começo, eu nem vou olhar pra aí, eu vou ficar focada aqui. Depois, lá em casa eu respondo e nós vamos orar por todas as pessoas que estão assistindo a live. Tá bom? Nós precisamos oração, muita oração, oração. Quanto mais oração, melhor. Então nós temos que orar pela nossa nação. Tá caindo, ó, o nível aqui, ó. Graças a Deus em Ribeirão Preto. Então nós temos que usar máscara, nós temos que nos prevenir mais e mais, graças a Deus. Jaciara, boa noite, querida, paz do Senhor. Amém? Vamos continuar nos precavendo, álcool em gel, não vamos parar. Não vamos parar, tá melhorando, Ribeirão, senão nós não vamos trabalhar nunca. As cabeleireiras vão falir. As micropigmentadoras vão falir. Eu não aguento mais ficar parada. Eu preciso trabalhar. Quantos pais de família, né, perderam o emprego? Então, entra no manto, entra no manto, entra no manto. Vamos orar para que a nossa nação venha reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador. Amém? Entra no manto, entra no manto, entra no manto, entra no manto, entra no manto. Oh, aleluia! A paz, gata, Jaci! Deixa Deus te usar! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Amém! Olha,
Vamos falar um pouco com o papai. Hoje é sábado, né? Sábado nós estamos em casa e nada melhor do que meditar na palavra de Deus. Nada melhor do que falar com o nosso Criador. Nada melhor do que nos rendermos a Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle, dançar com Ele, dar glória para Ele, testemunhar as coisas, as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. A Maria Rita disse, eu olho para minha mão e... Então você ora. A Rita está dizendo que ela olha para o pé dela, para a mão e para o cabelo, ela pensa em mim, porque eu sou a cabeleireira dela, eu posso trabalhar. Mas está acabando, gente. Eu creio que agosto, em nome de Jesus, se nós continuarmos orando, usando máscara, álcool em gel, se precavendo, tá caindo o negócio aqui, ó. A Cleide falou assim, nem me fala meu cabelo. Eu pintei, mamãe pintou o meu ontem, ó, meu lourinho. Ainda bem que pode ter uma mãe cabeleireira, né? Minha mãe é cabeleireira, então uma ajuda a outra, certo? Eu quero falar sobre alguém, um camarada tão importante, mas não é mais importante do que uma menina que ele pegou, que ele resgatou durante uma guerra. Porque aquela menina, eu até estava comentando, eu estava estudando essa parte aqui com a minha amiga, e eu disse que uma pessoa, quando ela é criada com o pai e a mãe, falando sobre Jesus, sendo direcionado pela palavra de Deus, com muito amor, com muito carinho, a criança cresce de uma maneira diferenciada, né? Então, eu não consegui fazer isso. Eu levei para a igreja, mas eu não consegui ser essa mansa, essa bonita, entendeu? Eu não fui essa mulher ainda, mas eu chego lá. Eu chego lá, em nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar, está me ajudando, eu chego lá. Mas eu quero falar sobre essa menina. Então, a palavra que nós vamos falar hoje está no livro de 2 Reis. No livro não é livro, né? É livro, né? 2 Reis, né? Capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar sobre a cura da lepra de Naamã. Talvez você ou eu, se nós pararmos para analisar, qual é a lepra que tem em nossas vidas? Naamã tinha uma lepra na carne. Ele sabia que ele ia morrer. Naamã sabia que ia morrer. Qual é a lepra que nós temos? Ah, Vera, mas eu não tenho. Tem. Não é lepra doença, não. Sabe o que é lepra? Qual é o seu problema? A lepra aqui é o problema. Porque Naamã era um homem muito rico. Ele era o braço direito do rei. Ele tinha toda a regalia. Vamos agora entrar na palavra de Deus, porque vocês vão entender direitinho. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ele dava vitória, ele era guerreiro, ele entrava para ganhar. Mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. Naamã ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, tinha destruído Israel, tinha levado todos cativos,
levado todos como prisioneiros, né? E Naamã pegou uma adolescente, uma menina. Ele pegou essa menina para levar para sua esposa, né? Que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: olha, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Essa menina tem um valor tremendo. A Bíblia não cita o nome dessa menina, diz que é uma menina. Pelo jeito, pode ser um adolescente. É uma menina. Por que eu digo que ela foi criada com os pais falando sobre o amor de Jesus? Porque se ela foi pega como escrava e ela mal sabe o que aconteceu com os pais dela, ela deveria ter ódio de Naamã. Ela deveria pensar assim: tomara mesmo que morra podre. Tomara que morra podre. Vai saber se matou meu pai e minha mãe. Tomara que ele, essa mulher que eu estou aqui com ela, tomara que todo mundo morra podre aqui nessa casa. Ela poderia ter esse pensamento. Ela é uma adolescente. Quantos adolescentes fazem burrada? E não precisa ser adolescente não. Marmanjo velho, com 20, 25 anos. Eu conheço pessoas com 25 anos de idade que vai provar um copinho de cerveja. Tá me entendendo? Esse copinho de cerveja, ele passa a ser prazeroso com os seus amigos. Aí os amigos falam: gostou, né, mano? Gostou. Pega mais um pouquinho. Pega mais, pega lá. Quando o negócio está todo envolvido, eu te falo isso, sabe por que eu te falo com toda essa veemência aí? Porque eu já passei por esse processo. Eu sei como é que funciona. Eu já induzi muitas pessoas a fazerem isso também. Eu fui induzida um dia e induzi muitas pessoas a fazer isso. E eu resgatei muitas para o inferno. Hoje, graças a Deus, o Senhor me chamou para cá. Eu estou resgatando para o céu. Hoje a minha missão é saquear o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa menina, ela tinha todo o direito de desejar a morte para Naamã. Mas não. Ela olhou com os olhos de amor. E ela disse assim para a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Olha a certeza, olha a convicção de que o profeta é verdadeiro. Aí nós vamos entrar na ala do profeta. Quantos profetas hoje fazem tanta profetada que sai pelas culatras? Ou seja, não tem chamado nenhum de profeta, sai por aí falando um monte de asneira nas igrejas, e muita gente acredita. Por que acredita? Porque muita gente vai atrás de profecia, vai atrás de revelação. A maior revelação, eu nunca deixo de dizer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A maior e verdadeira revelação. Peraí, Vera, você está dizendo que não tem profeta? Tem profeta. Tem profeta sim. Tem profeta. Mas você precisa saber da onde sai essa profecia. Que boca que é que sai essa profecia?
Você precisa conhecer a pessoa. É muito fácil falar, até papagaio fala. Você ensina até besteira para papagaio, ele aprende. Entendeu? Agora, profecia verdadeira é muito raro. Mas que existe o profeta, existe. Existe a revelação, existe. E essa menina acreditava nesse profeta, veementemente. Aí ela acreditava nele sim. Tanto que ela disse com toda a convicção, né? E quando ela disse isso, o que aconteceu? A esposa comentou com o seu marido, né, que esse profeta lá em Samaria o curaria. Naamã foi então que contou, foi até o rei da Síria e contou toda a história da menina, que a menina disse que existia um profeta em Samaria que curaria ele dessa lepra. Naamã, sendo o braço direito do rei da Síria, o rei, quer dizer, sendo tendo Naamã como seu braço direito, vai lá, leva ouro, leva prata, leva roupas, leva o que preciso for para ele te curar. Ou seja, compra a sua cura. Outro ponto, Jesus não cobrava para curar. Os profetas não podem curar, cobrar para curar. Quem cura é Deus. Ele somente usa os profetas. Então, por que o profeta tem que ganhar o dinheiro? Por que o profeta tem que cobrar? Agora, se um profeta revela a mim algo, ou se um profeta ora somente por mim, e eu sinto desejo no meu coração de ofertar um dinheiro para esse profeta, ofertar um carro, um apartamento ou uma cidade que eu tenha para esse profeta, é o meu desejo. Mas esse profeta não me cobrou nada. Eu faço de livre e espontânea vontade. É do meu querer, é do meu prazer. Diferentemente do dízimo e da oferta, que nós temos que fazer a nossa parte na igreja, certo? Aí o rei da Síria disse: vá, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel, junto com a carta, estou enviando meu oficial, ele escreveu, Naamã, para que cures da lepra. O rei da Síria mandou essa carta para o rei de Israel. Por quê? Porque o profeta, ele era daquela província de Israel. Samaria participava dali, daquele pedacinho. Então, nada podia fazer sem a permissão do rei. O rei disse assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder e dar vida ou morte a alguém? Sou eu Deus para fazer isso? Porque este homem me enviou alguém para que eu cure da lepra? Não estou entendendo. Eu sou rei, eu não sou profeta. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, olha para isso, profeta,
quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ou seja, havia se irado com essa situação, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Envia o homem a mim, e saberás que há profeta em Israel. Adoro isso, gente. Você sabe quando é um homem de Deus, porque ele não tem medo do desafio, porque ele sabe o Deus que ele serve. Sabe esse negócio de adivinhar certas coisas? Sabe, isso não me cativa, não. Para mim me cativa a palavra. Olha a resposta dele: por que rasgaste as tuas vestes? Mande para mim. Ele vai saber que há profeta em Israel. Quer dizer, há verdadeiramente homem que serve a um Deus vivo e fervoroso e verdadeiro aqui em Israel. Sou eu o profeta que o Senhor escolheu, né? Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vai e leve. Olha esse pedaço aqui. Sente isso. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu, do profeta. Parou e ficou achando que o profeta iria sair e receber ele com toda a pompa, porque ele era o braço direito do rei da Síria, e ele estava com a carta do rei. Só que profeta de Deus, ele não olha para isso. Ele faz exatamente o que Deus manda. Ele não faz o que o homem deseja. Deus, quando ele quer trabalhar na nossa vida, ele não faz do jeito que a gente quer. Ele faz do jeito que ele quer. Às vezes, Deus tem algo para a sua vida ou para a minha vida, e você está orando, falando: eu quero, Senhor, eu quero. O Senhor está trabalhando, mas você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Você está naquela murmuração, naquele questionamento, e falando, e Deus trabalhando, e você está murmurando. Ao invés de calar a boca, está murmurando, e Deus está trabalhando. De repente o Senhor te coloca numa situação bem difícil. Aí você fala: aí, eu orei, piorou a situação. Não é que piorou a situação. Pode ser que o Senhor não se agradou da sua murmuração e colocou mais um bocadinho de prova, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Nós não fomos chamados para murmurar, nós fomos chamados para adorar, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para levar o ID de Jesus. Nós somos chamados para resgatar as almas e levar diante do Senhor. Ou então pode ser que, através daquele problema que você achou que seria um grande problema, seria a solução para o seu problema, que você tanto pedia. Só que o Senhor tem as maneiras diferenciadas de te dar uma bênção ou de colocar ela nas tuas mãos. Só Ele sabe. Você pede: Senhor, me põe a chave na minha mão, me põe a chave da minha casa na minha mão. Eu estou jejuando, eu estou orando para essa chave na minha mão. Você está pedindo na sua mão, mas o Senhor não quer entregar a chave na tua mão. Ele vai te dar essa casa que você tanto pede, mas Ele não vai entregar a chave na tua mão. Entendeu? Talvez Ele abra uma porta de emprego para você. Talvez Ele faz algum negócio
que você nem esteja esperando, cai algum dinheiro, ou então vem uma herança que você desconhecia, vem para a tua mão, de repente, vem a justiça falando, olha, você precisa ir para o cartório, porque você tem um dinheiro para receber. Ele não te deu a chave na tua mão, ele te deu todo o dinheiro para você comprar a casa que você queria. Então nós precisamos entender o mover de Deus. Nós precisamos entender e saber que Deus, Ele age como Ele quer. O trabalhar de Deus é diferente do nosso pensamento. Nós planejamos, nós queremos as coisas e nós planejamos, mas o sim e o não é Deus que decide. Nós só planejamos, nós só oramos. Mas, gente, esse fundo musical não é meu não, tá? É lá de baixo, tá? Vou falar, porque senão vocês vão achar que eu que estou no balanço do rap do mundão. Não, eu só danço na presença do Senhor, com os louvores do Senhor. Entenderam? Então tá aqui, vamos lá, continuando então. Aí ele enviou, tal, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, parou com os cavalos. Eliseu, ele não saiu ao encontro de Naamã. Ele enviou um mensageiro. Ele não saiu da casa dele. Gente, você já imaginou você indo na casa de uma pessoa buscar alguma coisa para você? Você sabendo, olha, minha pastora chegou! Minha pastora Eliana. Gente, minha mãe de fé, não vou esquecer nunca de falar isso, quando eu vejo essa mulher abençoada, minha vida, Deus te usou tremendamente, para hoje eu estar aqui, falando do amor de Jesus Cristo. Glória a Deus pela tua vida, pastora Eliana. Então, você está diante da casa de uma pessoa, que você sabe que essa pessoa, ela pode te abençoar, ela pode te curar, ela pode te restaurar, ela pode te dar a vida, mas de repente essa pessoa não sai de dentro da casa, ela manda um mensageiro olhar bem na sua cara. Existiam 2 rios naquele lugar, ali pertinho, um rio bem sujo e um rio bem limpo. Então vamos lá. Vá, olha o que ele disse. Eliseu enviou um mensageiro lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Era um rio que era um rio poluído, que era um rio de água turva, escura. Você olhava assim, ó, você falava assim, ó, nem peixe fica. Por que eu tenho que entrar? Por que eu tenho que entrar? Sua pele será restaurada e você será purificado. O mensageiro disse, virou as costas e entrou para dentro. Olha a ousadia. Olha a ousadia. Se dane, bem, a mensagem foi dada. O Senhor, Ele envia mensagem. A mensagem está dada. A palavra de Deus está aqui, para nós vivermos ela. A mensagem está dada. Cadê a humildade do homem? Não pode, sabe por quê? Porque o cara era rico. Porque o cara, ele era muito respeitado, ele era comandante do exército do rei da Síria. O cara tinha muita grana. Como é que o cara, na frente de todos os soldados, ele ia tirar sua roupa e entrar num rio imundo daquele? Peraí. A minha humildade não existe não, camarada, para isso. Então, não existe? Não tem humildade? Então vai para o inferno. Sabe por quê? A palavra diz que somente os humildes herdarão o reino dos céus. Os humildes vão herdar o reino dos céus. Os mansos de coração vão herdar o reino dos céus. É difícil, né? É complicado, né?
A palavra, ela vem, eu sempre falo isso, eu não canso de me falar, que a palavra, ela vem confrontar com a nossa realidade. Porque muitas vezes nós nos pegamos diante de certas situações, sabe, querendo empinar o nariz. É a hora que Deus dá uma quebrada e fala assim: ô, se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. Você é filho. Como filho, seja obediente à palavra. Ou seja, seja obediente a mim. Me respeita, que eu sou teu pai. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu gosto dessas coisas de Deus. Eu gosto mesmo da força dele. A Bíblia diz que Deus, ele é amor vou ver se alguém vai escrever aí. Deus é amor começa com J. Deus é amor justiça. Eu gosto muito dessa palavra, da justiça de Deus. Gosto muito. Gosto, porque o nosso Deus, ele faz justiça e muita justiça àqueles que estão debaixo da tua obediência, aqueles que vivem, sabe, buscando a presença de Deus sem parar. Tá lavando louça? Tá ouvindo louvor, pregação, palavra de Deus, sabe? Isso é busca, né? Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria de pé. Olha a petulância do homem. Invocaria de pé o meu nome, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Outro ponto: desde quando você depende da imposição de mão de alguém? Se o próprio Deus, ele pode te curar. Desde quando você depende disso? Quando você está caminhando na fé, ou quando você está numa igreja pentecostal, e que a liderança diz: venham para cá, eu quero ungir todo mundo. Aí sim, você vai receber aquela unção que toda a igreja foi chamada para receber. Eu vou, com o maior prazer. Mas aqui, olha a petulância dele. Eu achei que ele iria sair da casa dele, ficaria de pé, levantaria a mão, invocaria o Deus dele, colocaria na minha enfermidade e eu seria curado. Desde quando? Desde quando precisa fazer isso? Às vezes a gente faz num ato de fé, mas ali é Deus, né? A gente está pensando em Deus, a gente está invocando o nome de Deus, sabe? Não é ali o profeta. Ele fazia as coisas porque ele ouvia a voz de Deus. Vai lá, eu vou curar ele, faz isso, não recebe não, manda o mensageiro. O profeta, ele ouve a voz de Deus, ele é obediente à voz de Deus e pronto, acabou. Mas Naamã não aceitou isso, né? Aí ele disse assim: olha, não, mas são os rios Abana e Farfa em Damasco melhores. Tinha mais 2 rios melhores do que todas as águas de Israel. 2 rios com águas maravilhosas, melhores. Ele queria naquelas águas cristalinas. Peraí, você quer ensinar Deus como trabalhar? Não. Deus, ele trabalha no impossível. Você já viu a palavra daquele cego,
Quando Jesus foi curar aquele cego, o que ele fez? Ele deu uma cuspida na terra, fez a lama e passou no olho, nos olhos do cego. Aí você pergunta assim para mim: Vera, por que ele fez isso? Quando você chega no céu, você pergunta para ele. Porque Deus tem planos diferentes, a maneira dele é diferente. Ele cura. Eu não estou acabando de falar que ele faz as coisas de uma maneira diferente? Você pede alguma coisa, ele faz de maneira diferente. Ele poderia ali simplesmente colocar a mão. Ele poderia falar assim: ó, volte a enxergar. Ele não falava assim para os demônios: sai do corpo dele. É tão simples. Mas Jesus, ele fazia exatamente o que o Pai mandava. Para quê? Para as pessoas não ficar o quê? Bitolado naquilo ali. Tem que impor a mão. Tem que derramar o óleo da unção. Ele falou: vou misturar tudo, que eu quero ver quem é que vai aceitar o barro para socar na cara de guspe. Entendeu? Então, Deus tem a maneira dele, então não vamos questionar. Mas ele queria uma água limpa. Será que não poderia lavar-me nesses rios aí, ser purificado? E foi embora dali furioso, reclamando, murmurando, questionando, falando mal do profeta. Saiu dali a bala, né? Mas os seus servos lhe disseram, olha, aí entra a sabedoria. Seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido coisa difícil, o Senhor não faria? Se fosse para destruir uma cidade a fio da espada, o Senhor não mataria todo mundo para conseguir ser curado da lepra? Isso é uma coisa difícil, é uma guerra. Vamos por isso, vamos por um exemplo, tá? Eu estou entrando como se fosse assim, dentro aqui, eu gosto de pregar a palavra, entrando dentro da Bíblia e imaginando aqui. O Senhor não faria? Quanto mais, quando Ele apenas lhe disse: se lave e será purificado. Assim, ele resolveu então descer o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Obediência. Outra palavra forte para as nossas vidas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque se ele estivesse voltado para casa, a lepra iria alastrar o seu corpo e ele iria morrer mais rápido. Porque morrer, ele iria morrer, todos nós vamos morrer, nós estamos aqui de passagem, né? Mas nós vamos ser obedientes, que a nossa vida vai ser prolongada um pouquinho mais, e nós podemos trabalhar um pouquinho mais na obra de Deus, porque nós somos chamados para isso, e é tão gratificante trabalhar na obra do Senhor. Eu gosto, eu tenho meu jeito de trabalhar. Eu sou meio espalhafatosa, meio fora do contexto, mas não tem problema. Muitas pessoas me entendem e sabem como é que eu sou. Eu sou meio fora do padrão, mas tudo aqui dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, amém? Prosseguindo, no 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar lá diante do profeta, o profeta estava lá fora. Olha que interessante. O profeta não saiu para falar para ele lá nas águas sujas. Chegou, você estava dormindo, né? Eu te chamei tanto, Miriam, mas tanto. E quando foi para mandar ele mandou um mensageiro: vai lá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Mas na hora que tudo aconteceu, ele voltou lá na casa do profeta e o profeta estava lá fora.
né? Lembra disso, Miriam? Nós estamos estudando isso. Diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Aí, ó, a humildade já foi diferente. Só de entrar no rio sujo, só de obedecer, ali Deus já começou a tocar na vida dele. Ah, ela estava no salão, gente. Leni, ela estava no salão se embelezando, a Miriam. Tá certa? Certinha, meu amor. Somos templos do Espírito Santo, temos que estar lindas. O profeta respondeu, olha a resposta do profeta Eliseu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, o profeta recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Esse é que eu perguntei para Miriam. Única coisa: quando meu Senhor for adorar no templo de Rimon, isso significa que Naamã também adorava Rimon. Ele estava dizendo assim: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Sendo servo, ele teria que obedecer. Um trabalho. Vamos colocar que você trabalha dentro de uma empresa. Vou contar um fato real. Uma amiga minha trabalhava numa empresa. Vou dar uma pausa aqui. Numa empresa. Ela era uma funcionária exímia. Um dia, o patrão chegou de ovo virado. Talvez ninguém sabe o que é ovo virado. Chegou irritado, nervoso. Aí ele falou assim: ó, não tô pra ninguém. Fala que eu estou em reunião. Mas ele não estava em reunião. Ele simplesmente estava nervoso, ele não queria atender ninguém. Passou 10 minutos. A moça recebeu uma ligação. Era para falar com o patrão. E era uma pessoa que sempre falava com o patrão. Ela pegou, ela pediu para esperar um minutinho. Chegou lá, falou assim: patrão, olha, seu amigo está na linha. Posso passar? O que eu falei para você? Eu não mandei você falar que eu não estou para ninguém, eu estou em reunião. Ela falou: sinto muito, eu não vou mentir. Ele pegou e falou: ah, vai, eu te pago. Ela falou assim: não, o senhor paga para eu trabalhar. Para mentir, não. Eu não vou mentir. Eu não sou paga e eu não vou receber nunca para isso, porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu não sirvo um Deus de mentira. Ele pegou e falou assim: pode pegar sua bolsa e passar lá no RH, você está despedida. Ela falou: sim, senhor. Pegou a bolsa dela, passou a ligação ainda. Ela não mentiu, ela passou a ligação. Foi chamar, a ligação foi lá para o patrão. O patrão atendeu, achando que era ela falando alguma coisa, era o amigo dele. Ela passou no RH.
Ele passou várias funcionárias lá. Ninguém tinha competência daquela menina. Ninguém tinha competência. Numa semana, passou mais de 5 moças lá. Quase uma por dia. Cada uma fazia coisa pior que a outra. Ele pegou, mandou ligar para ela, o RH ligar para ela. E pedir para ela vir conversar com ele. Ela voltou para conversar com ele, porque ela não tinha ainda arrumado emprego. E ele falou assim que o serviço dela é um serviço perfeito e que ele gostaria que ela voltasse. Ela pegou, ela falou assim, com uma condição: mentir jamais, fazer algo que desagrada ao meu Deus jamais, porque eu vivo, eu nasci porque Ele quis, e eu vivo por Ele. Não há dinheiro no mundo que pague o que Ele já fez e faz por mim. E eu jamais vou ser desamparada e passar fome, porque o Senhor me mandou embora, porque eu não menti. E eu nunca vou mentir. Sabe o que aconteceu? O salário dela foi aumentado o dobro, porque aí já não era mais uma simples secretária, era uma secretária particular da finança dele, porque ele viu meu Deus, me deu até um arrepio aqui agora, porque ele viu realmente que ele poderia confiar naquela mulher, e ela passou a ganhar muito mais, e o respeito. Mesmo ele chegando mal-humorado, ele cumprimentava ela, porque quando ele chegava mal-humorado, ela olhava para ele, para receber, para cumprimentar, ele nem olhava na cara. E quando ele chamou pela segunda vez, ele mesmo, ela percebendo que ele estava mal-humorado, ele falava para ela, bom dia, mas um bom dia manso, e ela respondia, bom dia. Isso é ser uma pessoa verdadeira. Você só tem a ganhar quando você é obediente à palavra de Deus. A obediência é tudo. A adoração a Deus é tudo. Já pensou você chegar na cara de um patrão e falar assim, ó, jamais eu vou ser desamparada. E foi o que ela fez. E ele aqui, ele estava pedindo para que o Senhor perdoasse ele. Porque ele iria ter que fazer esse papel, de levar o patrão dele até o templo de Rimon, para o patrão dele se prostrar, para ele ajudar a levantar. Mas que ali o coração dele já era do Senhor. Coisa linda, né? Coisa linda. E continuou, que o Senhor me perdoe, o teu servo, por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Gente, quando eu estudo essas coisas assim, com a Miriam, eu fico assim meia chocada, né? Meia chocada, sabe? Pensando na nossa vida, como seria a nossa vida sem Jesus? O que eu estaria, vou falar por mim, o que eu, a Vera, estaria fazendo numa hora dessa? Deu calor agora, gente, eu acho que é o Espírito Santo de Deus, porque olha... Meu Deus, gente, peraí que eu tô arrancando a roupa aqui, a blusa de frio. O que eu estaria fazendo agora? Bom, em primeiro lugar, que eu já era uma perdida, né? Nossa, Vera, você não tem vergonha de falar isso? Não. Ué, eu tenho cara de quem era santa? Nem morta, bem. A gente conhece a pessoa, né? Tem muita pessoa que conhece. Quando o bicho é podre, você conhece o jeito dele. Quando foi muito podre no passado, você conhece, né? O que eu estaria fazendo uma hora dessa? Numa sexta-feira? Bom, não, sábado, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, Leni? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Na sexta-feira eu teria ontem
estado lá na encruzilhada, fazendo trabalho para alguém, destruindo algum lar ou alguma família ou alguém. E no sábado, estaria com aquela leva de mulheres dentro de um restaurante, se não tivesse a pandemia, ou se tivesse a pandemia, sabe como que eu estaria? Junto com esse povo que está lastrando por aí, dentro de chácaras, sem máscara, usando bebida, usando droga. Entendeu? Quando a gente pede para compartilhar live, é por causa disso, para que isso acabe. Porque uma pessoa que já viveu num ritmo de vida desse, sabe muito bem como que é isso. Você esquece, você não está nem aí, você acha que nunca vai acontecer com você. Vai acontecer sim. Eu peguei o Covid, meu filho pegou o Covid, vai acontecer sim. E o pior, e quando acontece que é para morte? Você vai lá para a chácara, o jovem vai, pega o Covid, leva para casa, a mãe é uma trabalhadora, o vagabundo não trabalha, só vive na rua bebendo, usando droga, chega em casa com o Covid, a mãe não está sabendo de nada, cansada, está dormindo, no outro dia acorda, faz o café da manhã correndo, vai beijar o filho, pega o vírus, começa a passar mal, de repente vai ser entubada, morre, tudo por causa do quê? Do vagabundo. Nem trabalhar quer, sustentado pela mãe e pelo pai. Pega o vírus e traz para casa. Eu estou falando mentira? Não estou. Porque eu já fiz isso um dia. Eu já fui uma vagabunda para fazer isso. Então é difícil isso. Mas aí você fala assim: peraí, Vera, você está xingando. Tem jeito de curar, viu? Tem que ter o quê? A minha pastora está aí nessa live, a pastora Eliana. É amor. Sabe, não é xingando que você vai tirar ninguém das drogas. Não é xingando que você vai tirar ninguém do vício. Não é xingando que você vai tirar ninguém do lesbianismo. Não é xingando que você vai tirar ninguém do homossexualismo. Não é xingando que você vai tirar a pessoa do mundo do crime, não. É joelho no chão, oração, jejum e muita busca de Deus. Peraí, sua mãe fez isso por você? Não, porque minha família toda era macumbeiro. Não tinha quem fizesse isso. Mas o Senhor me preparou uma vizinha que estava se formando para ser pastora, que hoje ela é uma grande mulher de Deus, a pastora Eliana. Deus usou essa mulher. Foi para me criticar? Não. Foi para falar que eu estava errada? Não. Só o amor que ela me dava já me fazia sentir feliz. Porque quando você está no mundo, quando você está nos prazeres da carne, quando você está usando bebida, droga, se prostituindo, você não sente prazer. Isso é momentâneo. É algo momentâneo. Passa com 2 horas, a depressão ela faz assim, ó. Aí você passa a ser uma pessoa sozinha, solitária. Por que eu chorava durante a noite? Porque eu não tinha ninguém para conversar. Eu era estéril, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha um filho, não tinha nada, eu morava sozinha. Eu era dona do meu nariz. Quem comandava a minha vida era eu. Eu dizia sim, sim, não, não. Eu não conhecia Deus. Às vezes você pode falar assim: nossa, ela tem um jeitão de autoritária. Eu tenho só jeito, mas eu não sou não. Depois que passei do lado de cada banda do papai, eu sou marromeno, né, Miriam? É marromeno.
Não sou também aquela menina Lady, doce, angelical. Não. Eu acho que para chegar aí não vai chegar não. E eu não faço questão de chegar não. Só se papai falar assim, você vai, aí eu vou. Do contrário, não quero não. Não gosto nem de chorar. Eu não gosto de chorar. Mas às vezes eu choro igual uma mula velha. Então eu falo que existe cura para a lepra da tua vida. Existe cura para tudo que existe na face da terra. Existe cura para o Covid. E nós só precisamos conscientizar os nossos filhos, os jovens. Nós precisamos compartilhar lives e mais lives. Quando uma pessoa que já foi sem vergonha, que já foi perdida, que já foi uma lacraia, está dando testemunho, os jovens escutam. Quando é uma mimosinha que nasceu no berço de ouro, não escuta. Como é que você fala isso, Vera? Por quê? Experiência própria. Até hoje, eu só gosto, tá aí a Miriam que não deixa eu mentir, eu só gosto de coisa de arrebentar, de libertação. Eu só gosto de ali, arrombar a porta do inferno. Eu só gosto de pregação de manto, de retetê, do fuzuê. Mas eu aprendi que sem a palavra de Deus não existe manto, não existe retetê, não existe mistério, não existe nada. A palavra é a chave da nossa vida com Deus. A palavra é tudo. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, ela desabrocha com a palavra. Existem pessoas que vão na igreja 20, 30 anos, escuta, ela não ouve, ela escuta o pastor, ela quer imposição de mão na cabeça, ela quer o óleo ungido na testa, mas ela não quer compromisso com a palavra de Deus, ela não quer viver a palavra de Deus, porque quem liberta não é o teu pastor, quem liberta não é o teu apóstolo, quem liberta não é o teu bispo, quem liberta é a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a palavra, que é a Bíblia, e a palavra vos libertará. Mas libertar do que, Vera? De tudo que eu era na minha vida e muito mais. Pensa em podridão e multiplica isso. Só não falo profundamente aqui em rede social o que eu já fiz. Sinceridade, porque eu tenho vergonha. Porque foi muita coisa. Tá? Eu falo o superficial. Porque se eu chegar mesmo lá no profundo, eu acho que vocês nunca mais vão assistir live minha. Então você não tem comunhão com Deus? Eu tenho. E Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe da minha integridade com Ele. Ele sabe dos meus problemas. Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe o que eu sofro. Ele sabe da alegria que Ele me dá, do prazer que Ele me dá. Ele sabe da adoração que eu tenho por Ele. E Ele sabe que eu quero mudança na minha vida, transformação. É difícil? É. Vera, mas assim você desanima. Não desanima não. Eu não vou falar que é fácil. A Bíblia não fala que é fácil. Se você aceitar Jesus, se você se converter, se você passar pelas águas, você não vai ter mais problema, sabe? Tudo vai diminuir. Mentira, vai aumentar os teus problemas. Sabe por quê? Satanás, quando você está no mundo, ele já te tem. Por que ele vai correr atrás de você? Agora, se você aceitou Jesus e se você está em busca,
busca constante com Deus, você vai ter muito confronto na tua vida. Eu tenho tanto confronto na minha vida, eu tenho tantas coisas que falam a meu respeito, tantas coisas, tantas pedradas, tantas pauladas. Árvore frutífera tem que levar paulada, não tem? Para quê? Para a fruta cair, né? Para você alimentar alguém, não é verdade? Então, a vida funciona dessa maneira. Você quer ganhar, você quer conquistar o teu filho, você quer conquistar o teu marido, tenha perseverança, tenha paciência. Agora, se o negócio está mais estreito do que a gente está imaginando, entre você e teu marido, se houve traição, se houve coisa mais profunda, aí cabe a você e Deus. Se você perdoar, glória a Deus. Se você não quiser perdoar, olha, fala com Deus e peça a resposta para Deus, porque eu, bem, não falo nada, porque eu não pergunto para ninguém o que eu devo fazer, eu pergunto para Ele. A minha vida está na mão dele. A partir do momento que eu falei, eu te aceito, Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da minha vida, aí a minha vida não pertence mais a mim. Tudo que eu for fazer é com direção dele. Se ele autorizar, eu faço. Se ele não autorizar, eu não faço. É desse jeito. Viver para Jesus, viver com Jesus, não é agradar você, não é fazer o desejo que você quer. Seria fácil agradar Jesus e fazer o que você quer. Então a sua vida pertence a você. Mas não. Quem se entregou para Jesus, o comando do seu barco, da tua vida, não é seu não, meu neguinho, minha neguinha, é do papai, é o papai. Quem comanda a tua vida é o papai, é Deus, tá? E quando eu falo papai, é porque eu estou falando Deus, é do papai. Amém? Então, vamos compartilhar para essa geração parar com esse negócio de fazer essas festas. Olha, Ribeirão já está começando a limpar, tirar as pessoas dos hospitais. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão fazendo live, pregando, orando pela nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, fala para os seus vizinhos, não sai, não vai para a festa, para com isso, porque jovem, quando ele não conhece a palavra, ele é descompensado, e tem os descompensados também que vai na igreja, sabe, que entra por aqui, sai por aqui, é igual o pai e a mãe, sabe, é de capa, entra por aqui, sai por aqui, e não vive nada dentro de casa também, tem esses também, viu? Se o jovem vê a mãe e o pai fazendo isso, o seu filho vai espelhar em alguém dentro de casa. O seu filho vai espelhar em alguém. Entendeu? Ele vai espelhar. Ele vai espelhar em quem está aconselhando ele, em quem está caminhando com ele ou com ela. Ele vai espelhar em alguém. Então que ele esteja espelhando na pessoa certa, que vive a palavra de Deus. Por quê? Porque aí você vai falar, filho, não sai. Ah, mãe, mas é reunião dos jovens da igreja. Não interessa. Não sai, filho. Vai não. Pediu para ficar em casa. Vamos acabar com essa pandemia. Vamos erguer a bandeira de Cristo para a nação. Em vez de ir para lá, vamos orar. Vamos orar. Para cessar isso. Para os pais de família reconquistar o emprego. Para gerar de novo, acelerar o comércio. Quantas pessoas estão esperando o comércio reabrir para retomar o seu serviço? Se não tem serviço, não tem salário. Se não tem salário, não tem o que comer. Amém? Então, como eu sei que vocês vão compartilhar bastante essa live e vai chegar para muito jovem como eu, muito tempo no passado, que não conhecia o Senhor Jesus, que nem sabia
que Ele era um Deus que te chamava antes de você se formar no ventre da tua mãe. Imagina que eu ia imaginar que isso iria existir. Então nós vamos fazer uma oração. Para você que é jovem, que não sabe, não conhece Jesus, eu quero dizer para você, Jesus, Ele é Filho de Deus. Deus teve um amor tão grande pela humanidade, que Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz como sacrifício por toda a humanidade. Mas espera aí, só para os cristãos? Não, para todos. E a Bíblia diz que todo aquele que aceitar esse sacrifício, que aceitar Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, com a sua boca confessar, for batizado, será salvo. E aquele que não aceitar será condenado. Como assim, Vera? Vai para o inferno. É desse jeito. Tem terceiro caminho? Tem muro? Não. O muro é o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, se eu tivesse lá naquele caminho lá, eu já tinha até ido já para os quintos infernos. Graças a Deus que o Senhor usou a pastora Eliana. A Beth está aí, estou falando da pastora Eliana, a Beth Ambrosa. Pastora Eliana foi minha mãe de fé, Beth. Da minha família inteira, aliás, né? Então, para você, jovem, vamos fazer essa oração juntos. Porque juntos é para homem e para mulher. Tá? Porque eu sei que vai ter homem aí no meio também, que nunca fez essa oração. Faça essa oração assim, olha, fecha seus olhos e diga assim, olha, Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, por todos, até aqueles que eu não lembro, Senhor, e eu peço ao Senhor que me aceite, porque eu quero o Senhor na minha vida, eu te aceito na minha vida, como o meu único e suficiente Salvador. O Senhor vai controlar a minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me ensina a caminhar, a viver de acordo com a tua palavra, que eu tenha cada vez mais desejo de estudar e viver a tua palavra, em nome de Jesus é que eu peço, amém? Essa oração é para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, tá? Quando você fizer essa oração, você já está no exército de Cristo. Basta que você venha a fazer o que a palavra manda. Aqui tem tudo o que você precisa fazer. A Bíblia é o manual do cristão. O que você pode e o que você não pode fazer. Amém? Para você que afastou de Jesus, afastou da igreja, da casa unida, porque a igreja somos nós. Se nós não estivermos unidas lá naquele salão, não tem igreja. Talvez você esteja pensando assim, não, meu pastor, ele fez isso, fez aquilo, a minha pastora fez isso, fez aquilo, eu não gostei, está errado no meu conceito. Primeiro que você está julgando, você não pode julgar. Sabe quem que tem que fazer isso daí? É Deus. Se seu pastor, se a sua pastora, se a sua liderança está fazendo coisa que você acha que não está na palavra, você vai para o teu quarto, você ora e fala, olha, Senhor, se eu estiver errada, para Deus, não é sair esparramando para a igreja inteira, para a vizinhança, não. Senhor,
Eu acho que a palavra não é desse jeito, mas me perdoa se eu estiver errada, Senhor, mas se eu estiver certa, Senhor, ajuda os meus pastores a se dedicar mais à palavra, a entender, a compreender mais a palavra, para poder nos transmitir a palavra de uma maneira correta, de um jeito que a gente possa entender, simplificar. Tem pregadores que pregam palavras que você não entende. Eu já fui, quando eu era nova convertida, tem até Bíblia, né? Tem Bíblia que você lê, até hoje, eu e a Eleni, quando vamos estudar, a gente vai lá no Google e procura, o que significa essa palavra aqui? Tem Bíblia que falam as palavras difíceis, e tem Bíblia que falam as palavras fáceis, mas tudo está no mesmo direcionamento, só muda as palavras, tem umas palavras chiques e umas palavras mais simplificadas. Eu gosto das mais simplificadas, que é muito mais fácil para você entender. Agora, para você que achou isso e falou, não, eu não vou na igreja mais por causa disso, está errado, porque a Bíblia diz que nós temos que congregar sim. Mas a minha igreja está errada. Peraí, quem é você para questionar a igreja? Não está feliz? Fecha a tua boquinha e sai. Vai para outra. Quantas igrejas existem no mundo? Sabe por quê? A placa não vai te salvar. Vocês precisam entender que placa de igreja não salva ninguém. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Então, você pega e vá para uma casa do Pai, onde as pessoas estão reunidas. Por que tem que fazer isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com os irmãos. Nós temos que estar juntos, todos congregando juntos. Por quê? Ali a unção de Deus. Então quer dizer que entre 2 ou 3 pessoas não tem? Tem! Só que nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que estar na casa do Pai, todos juntos congregando. Nós temos que tomar a ceia junto com os irmãos, o partilhar do pão junto com os irmãos, o beber do cálice junto com os irmãos. Obediência à palavra de Deus. Então vamos fazer uma oração agora para você que se afastou de Jesus. Você fala, eu não me afastei de Jesus, eu afastei da igreja, tá? Então você que se afastou da igreja porque você viu defeito na igreja, tá? Mas velho, eu não estou pecando, não tem problema. Mas você continua na tua mente vendo que aquilo está errado. Esquece. Peça para Deus apagar da tua mente. O nosso foco é a cruz de Cristo. Só isso. Nosso foco. Então, para você que está sem foco e agora foca na cruz, e não importa a placa, importa o que o pastor está fazendo ou não, importa o Jesus, o Cristo verdadeiro que você serve, aquele da Bíblia. Você precisa ser fiel com Ele. Você precisa ser uma mulher transformada por causa dEle. Porque Ele fez sacrifício por mim e por você. Você precisa ser um homem transformado por causa dEle. Porque Ele também morreu na cruz por você. Amém? Então vamos fazer essa oração. Então vamos lá, fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir perdão porque eu vi falhas na igreja. Eu não olhei para a cruz. Me perdoa, Senhor. Eu vou voltar para a casa do Senhor. Eu vou escolher uma casa que eu tenha prazer de estar, de ouvir a tua palavra. Mas a partir de hoje eu não vou focar no que está acontecendo de errado. Eu vou focar na tua palavra. Eu vou focar no estudo da tua palavra.
Senhor Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor e dizer para o Senhor, quando acabar a pandemia, eu vou estar escolhendo uma casa que o Senhor vai me direcionar para eu estar. Eu quero que o Senhor me direcione, por favor, papai, me direcione em uma casa, para que eu venha congregar nessa casa de oração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém? Você já se reconciliou com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos orar por todas as pessoas que estão na live, todas as pessoas que passaram pela live e todas as pessoas que vão ouvir essa live. E nós vamos orar pela nossa nação, para que a nação erga a bandeira de Cristo, para que a nossa nação se renda para o nosso Deus e entenda que nós temos que obedecer, e entenda que nós temos que ficar dentro de casa, e entenda que nós temos que usar máscara, e entenda que nós temos que ser obediente, usar álcool em gel, lavar as mãos, sem beijo, sem abraço, sem toque, sem nada. Obediência. Amém? Então vamos orar. Vamos orar primeiro para que haja cura da alma, cura do corpo, cura da mente, para que Deus venha nos tratar primeiro, porque quando nós somos tratados e curados, nós podemos ajudar o próximo. Se nós estamos doentes, um doente ajuda o outro doente, não tem jeito, não tem como, um doente não tem como ajudar o outro doente. Então o Senhor vai nos curar. Você crê? Se você crê, feche seus olhos. Senhor Jesus, entramos na tua presença, todos nós, primeiro para pedir perdão pelos nossos pecados, para te agradecer pelo sopro de vida, te agradecer porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, te agradecer porque nós nos reconciliamos com o Senhor, te agradecer porque muitas pessoas vão aceitar Jesus através dessa live. Esses novos convertidos, que o Senhor venha, Pai, abraçá-los, que esses que foram reconciliados hoje, que o Senhor venha também abraçá-los e direcioná-los. Pai, cura almas feridas, almas que sofrem pelo marido, pelo filho, cura, em nome de Jesus, meu Pai. Tem misericórdia. Quantas pessoas sofrendo pelos filhos, pelas filhas, perdidos pelo mundo. Saiba que você tem um Deus que pode mudar o histórico da tua vida, mas você precisa aprender a palavra, você precisa viver a palavra. Você não pode encostar na fé de ninguém, não adianta você encostar na fé de ninguém, porque o Senhor, Ele é um Deus de providência, Ele não é Deus de acomodado, não. Saia da sua zona de conforto e vai entender a palavra de Deus. Vai buscar uma pessoa que te ajude a entender a palavra de Deus. Quantas pessoas estão perdidas no mundo porque não conseguem estudar a palavra de Deus? Mas, Senhor, direciona essas pessoas, para que elas possam, Pai, estudar a palavra de Deus de maneira verdadeira, porque quando o Senhor, Pai, começa a trabalhar, é algo incrível. Trabalha curando, Pai, a nossa alma, curando o nosso físico. Quando a alma é curada, o corpo físico automaticamente também é curado. Vai tratando o rim, fígado, coração, baço, vesícula, estômago, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, não existe o impossível, nós sabemos, para o Senhor. Tu és o médico dos médicos. Cura a nossa nação, restaura a nossa nação, Senhor. Que a nossa nação venha entender que o Senhor é Deus. Que a nossa nação venha se prostrar e se render ao Senhor de maneira sobrenatural.
Ajuda, Senhor, para que venha acabar logo com esse vírus em todo mundo, para que o mundo venha se prostrar ao Senhor e dizer: Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele pagou um alto preço na cruz, Ele morreu em seu e em meu lugar. Então, nós temos que entender, por amor a Ele, que nós temos que nos render a esse Deus maravilhoso, que nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho para morrer crucificado, e antes disso ser chicoteado, cuspido, coroado de espinho, e tirado até a última gota do teu sangue, por toda a humanidade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Pai, nos ensina a te buscar de maneira sobrenatural, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso coração. Nos ensina a te adorar. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e agradeço ao Senhor, sabendo, Pai, que muitas almas irão ouvir essas palavras, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Que você possa compartilhar muito essa live, porque vou dizer para você, quantas pessoas, as igrejas estão fechadas, quantas pessoas precisam aceitar Jesus, e às vezes estão esperando a igreja abrir, quantas pessoas estão desvinculadas de igreja, e elas ainda não se acertaram com Deus, e através dessa live, elas vão entender que o Senhor já está trabalhando na vida delas. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu te agradeço de coração por estar comigo até agora. Que Deus abençoe você, e eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus fará milagres na tua vida, na tua casa, na tua família, desde que você saia da zona de conforto, desde que você busque a palavra de Deus, desde que você viva a palavra de Deus com intensidade no teu coração. Amém? Beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.